Nesse vídeo a gente vai resolver essa questão aqui. Seja A um número onde o dígito 7 aparece 1001 vezes, determinar o quociente e o resto da divisão de A por 1001. A gente quer o quociente e o resto. Bom, em uma análise rápida, eu não vejo nenhum algoritmo ou nenhum teorema que eu possa utilizar aqui, nenhum método, para que isso aqui saia de forma mais rápida, de uma forma mais refinada. Então a gente vai com o que a gente tem, o algoritmo da divisão euclidiana e fé. Então, vamos lá, né? Bom, vamos escrever o número. Eu não vou escrever ele todo, mas eu vou escrever ele bem grande, que a gente precisa procurar um padrão. Então, para isso a gente precisa de vários números para a gente analisar. Bom, para facilitar o aparecimento desse padrão e para a gente não fazer tanta conta, eu vou adotar aqui um método que vai ser separar os nossos números aqui em blocos de 3 algarismos. Então, veja só, eu vou escrever o número da mesma forma que a gente faz quando a gente quer escrever um número com pontinhos, para a gente separar a casa dos milhares, milhões, bilhões. Enfim, então a gente vai separar em blocos de 3 algarismos e para isso a gente também precisa saber quantos blocos teremos. Bom, veja só. Se eu tenho 1001 algarismos e eu quero dividir isso por 3, a gente vai ter o quê? 1001 é 999 mais 2. E esse cara aqui é 3 vezes 333. Então a gente tem 333 blocos inteiros e um que vai ter apenas 2 algarismos. E é isso que teremos então, né? Vamos botar aqui os pontinhos. Ok, vamos começar a nossa divisão. Esse primeiro bloco aqui, ele não é grande o suficiente para que a gente divida ele. Então, a gente vai ter um resto 77. A gente pega e desce o próximo bloco. E aqui que muda, eu vou descer o bloco todo de uma vez. Ok, vamos lá. Esse número aqui agora já é grande o suficiente, né? Vamos procurar agora um número que é múltiplo de 1001 que seja bastante próximo dele. Bom, para nossa felicidade, os múltiplos de 1001 são bastante característicos, porque, veja só, um número que é múltiplo de 1001 é o número vezes 1000 mais ele mesmo. Então, a gente tem, por exemplo, 77 vezes 1001, isso aqui vai ser 77.000 mais 77, 77.077. Ok, veja só que o número ele tem uma característica visual bastante presente. Bom, assim vamos, né? Esse número aqui já é bastante próximo desse aqui, ó. Então a gente já pode utilizar ele. Fazendo essa subtração, a gente tem 700 de resto. Ok. É bom que a gente destaque aqui os restos, inclusive o quociente também temos que botar. O primeiro quociente foi 0, 0 à esquerda tanto faz, mas eu vou pôr. A gente vai perceber o porquê depois. O segundo resto é 700 e, bom, segundo quociente 77. Vamos lá, vamos continuando com a nossa divisão, né? Descer o próximo bloco, porque agora a gente não pode mais dividir. Bom, aqui mais uma vez a gente procura um número múltiplo de 1001 que seja bastante próximo. E esse aqui fica fácil, né? 700 vezes 1001. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser 700.700. Tá aí. Então vamos escrever ele aqui. O resto disso aqui, fazendo subtração, fica 77. Veja só, a gente já teve um resto de 77 bem aqui, ó. E agora a gente tem ele de novo aqui. E quando a gente descer o próximo bloco, a gente vai fazer o mesmo número que a gente tinha aqui, ó. Então veja só. A gente já viu que começou a se repetir as coisas. Cara, isso vai ser interessante, né? Porque daqui pra frente é só um ciclo. E a gente vai ver onde é que esse ciclo acaba, mais ou menos. Enfim. Mesmo assim, eu vou continuar aqui com a nossa divisão. E a gente vai ter 77.077.
Inclusive, eu não botei o quociente aqui, né? Vamos pôr aqui, 700. Como a gente está botando blocos de 3, nosso quociente vai entrar com 3 algarismos ali. Inclusive, isso é importante para o próximo quociente, né? Porque aqui a gente vai ter o quê? Vai ter um resto 700 e o quociente lá em cima vai ser 77, mas eu não posso escrever 77. Você pode até perceber isso da seguinte forma: se eu não tivesse dividido em blocos de 3, a gente não teria puxado esse cara inteiro, teria puxado só o 7. E a gente teria 777, que não dá para dividir por 1001. Então, a gente teria um quociente zero. Enfim. Então, o que vai entrar aqui pra gente não é um 77, é um 0,77. Olha só. A gente já tá vendo um padrão, ó. Ok. Vamos lá. Agora a gente já pode parar, a gente já tá vendo um padrão bem claro. E a gente já pode simplesmente analisar como é que esse padrão vai continuar. O primeiro bloco, ele teve um resto 77. O segundo, um resto 700. O terceiro, um resto 77. O quarto, um resto 700. O que a gente vai percebendo? Eles vão intercalando. Então, as posições que são ímpares ficam com restos 77. Enquanto as posições que são pares ficam com restos 700. Quantos blocos a gente tem? A gente tem 334 blocos. Então, o último é um par. Se o último é um par, o último resto é 700. Então, a gente já descobriu qual é o resto. O resto, no final, vai ser 700. Justamente pela nossa análise do padrão. Ok. Agora a gente precisa saber qual vai ser o padrão desse quociente, né? Bom, veja só. O primeiro bloco, ele é diferente dos demais por ele ter apenas 2 algarismos. Então, a gente pode começar a fazer uma análise a partir do segundo bloco, né? Esse segundo bloco aqui, ele teve um quociente 77. Ok. E aí, o terceiro, ele teve um quociente 700. E o quarto, ele teve um quociente 0,77. Então, a gente vai ver quantas vezes isso vai acontecer. Agora, veja só. Tinham 364 blocos. Como a gente vai tirar dessa análise o primeiro bloco, o que tem apenas 2 algarismos? Então, a gente vai ter 333. E aí, esse padrão intercalado, ele vai acontecer com uma quantidade ímpar de blocos, ou seja, ele não vai fechar pares. Vai ter um cara que vai ficar sem um par. Ou, se a gente quiser, a gente tira esse segundo aqui e a gente fica com um par, né? Enfim. E aí, o que a gente vai ter? Para o quociente, a gente vai ter, primeiro, era um 0, eu não vou pôr ele aqui. O segundo, em diante, a gente tem uma quantidade ímpar, então o que a gente ia intercalando, ele fica 77, 700. 77, 700. 77, 700. E ele vai acabar em um 77, justamente por ser uma quantidade ímpar. Então a gente vai ter... Calma. 77, 700, 70. 0,77, né? Enfim, aqui mais um 700, eu vou escrever. E no final, isso vai acabar em um 0,77. Justamente por ser uma quantidade ímpar. Enfim, é interessante que a gente perceba isso. E, bom, a gente, analisando esses padrões, conseguiu resolver uma questão que parecia ser realmente bastante difícil. Mas a gente viu que só percebendo os padrões e com um método extremamente simples, só o algoritmo das chaves para divisão, ou divisão euclidiana, a gente conseguiu resolver essa questão. Bom, só para terminar mesmo, eu vou contar quantas repetições a gente teve aqui, né? Bom, vamos lá. Para a gente contar quantas repetições, aqui eu já acho interessante que a gente use uma a menos nos blocos, a gente dá uma ignorada nesse cara aqui, para que a gente tenha pares, né? Pares de 700 com
com 0,77. Ok, vamos lá. Ok, para isso a gente vai ter o seguinte. A gente tinha 334 blocos. Daí a gente ignorou o primeiro, ficamos com os 333. E para fazer uma análise aqui, eu vou dar uma separada nesse cara, porque ele não vai ter um par. Ou eu podia separar o último, mas enfim, vamos separar esse primeiro. E a gente vai fazer pares com o 700 e o 0,77. Então a gente vai ter 332 números, né? 332 números para a gente dividir por 2. Já que assim a gente vai conseguir fazer os pares. Então a gente tem 332 dividido por 2. 300 é 150 e 32 é 16. Então a gente vai ter 150 mais 16, vai dar 166. Ok. Temos aqui então 166 pares. E isso encerra a nossa questão.